Pois bem, vamos agora mostrar a vocês a questão dos derivados de vir, ter e pôr. Vamos lá. Os derivados do verbo vir, do verbo ter, do verbo pôr. Deixa eu ver se eu consigo fazer de uma forma um pouquinho diferente aqui. Vou fazer assim. Derivados do verbo vir, do verbo ter, do verbo pôr. O verbo pôr tem acento circunflexo, né? É acentuado graficamente com circunflexo, verbo pôr. Os derivados não. Como eu vou falar dos derivados, eu já vou tirar o acento aqui, porque os derivados não são acentuados no infinitivo. O verbo pôr no infinitivo é acentuado, para diferenciar da preposição por, né? Eu vou pôr o livro aqui, com acento. Eu vou por este lugar, sem acento. Então o verbo pôr é acentuado com circunflexo. Como aqui eu vou mostrar os derivados dele, os derivados não levam acento circunflexo. Vejam só, derivados do verbo vir há muitos. Por exemplo, provir, convir, advir, havir, intervir, sobrevir, entre outros. Os verbos derivados de ter também são muitos. Por exemplo, manter, conter, reter, deter, suster, entreter, assim por diante. Derivados do verbo pôr, todos os que terminam por OR. Por exemplo, compor, repor, dispor, supor, propor, antepor, justapor e assim por diante. Portanto, derivados do verbo vir, provir, convir, advir, intervir, sobrevir, desavir, havir. Derivados do verbo ter, manter, conter, reter, deter, suster, entreter, abster, obter. Derivados do verbo pôr, todos os que terminam em OR. Compor, repor, dispor, supor, propor, antepor, justapor, sobrepor, são derivados do verbo pôr. Uma coisa importantíssima, todos os derivados dos verbos vir, ter e pôr são conjugados rigorosamente como eles, como os primitivos. Então, se você quiser conjugar, por exemplo, o verbo entreter, conjugue o verbo ter e coloque o prefixo entre. Só isso. As mesmas formas verbais que se aplicam ao verbo ter, se aplicam aos derivados. Deter, conter, manter, reter, suster, abster, obter. Todas as formas dos verbos compor, repor, dispor, supor, propor, antepor, justapor, são rigorosamente iguais às do verbo pôr. A mesma coisa com os derivados de vir. Provir, convir, advir, intervir, sobrevir, advir, sempre derivados do verbo vir iguais a eles. Por exemplo, o verbo intervir, um dos verbos que mais caem em prova. Impressionante como esse verbo cai em prova. Eu digo assim, o policial interviu na briga dos vizinhos. O policial interviu na briga. Raciocine. Aqui é o verbo intervir. Mas intervir não deriva do verbo vir? Como você usaria o verbo vir no passado, no pretérito? Nós mostramos aqui para vocês. O verbo vir no pretérito fica eu vim, tu vieste, ele veio. Se o verbo vir é veio, intervir não é interviu, é interveio. Então não existe interviu, o policial interviu na briga. O policial interveio na briga dos vizinhos. Não pode ser interviu, porque intervir deriva de vir. Se o verbo vir no passado é ele veio, o verbo intervir interveio. Perceberam isso? Então, o policial interveio na briga. E assim, o verbo provir, provim, provieste, proveio, convim, convieste, conveio, intervim, intervieste, interveio. Eu nunca intervim nos conflitos familiares. Eu nunca intervim, não é eu nunca intervi. O verbo é intervir, deriva de vir, eu vim. Então o verbo intervir, eu intervim. Eu nunca intervim na briga, eu nunca intervim nos conflitos familiares dos outros, né? Nunca intervim. A mesma coisa os derivados do verbo ter, conter, manter, deter, suster. Eu digo assim, ele se manteve inalterado. Ele se manteve. Por que é manteve? Porque o verbo ter
ele teve, então manter é manteve. Da mesma forma, o verbo entreter. Ele se entretia com as crianças e não fazia nada errado. Ele se entretinha. Por que é entretinha? Porque o verbo ter ele tinha, então entreter, entretinha. Ele se entretinha com o bebê e não fazia nada. Ele se entretinha e não ele se entretia. O verbo manter. Eu mantinha a casa em ordem. Eu mantinha. O verbo ter, eu tinha, manter, mantinha. Ele se manteve, ele se mantinha. Pretérito perfeito, manteve. Pretérito imperfeito, mantinha. Cuidado, isso também se aplica ao verbo por e derivados. Por exemplo, quando o sol se puser no horizonte. Esse é o futuro subjuntivo do verbo pôr. Quando o sol se puser no horizonte. E não quando o sol se pôr, quando o sol se puser no horizonte. Se fosse um verbo derivado, compor, né? Quando você compuser uma canção e não quando você compor uma canção. Quando você compuser uma canção de amor, vai ser muito valorizado. Quando você compuser uma canção. Se você se dispuser a me ajudar e não se você se dispor a me ajudar. O verbo pôr é puser, o verbo dispor é dispuser. Derivados dos verbos vir, ter e pôr são conjugados rigorosamente da mesma forma que eles. Estão claras essas flexões? Os derivados de vir, ter e pôr são rigorosamente iguais aos verbos primitivos, em todos os tempos verbais. Houve dúvida, então? Conjugue o próprio primitivo e apenas acrescente o prefixo. Derivados do verbo vir, os que terminam em vir, né? Provir, convir, advir, intervir, sobrevir, advir, avir. Derivados do verbo ter, terminam em ter, manter, conter, reter, deter, suster, abster, obter. Derivados do verbo pôr, muitos, né? Compor, repor, dispor, supor, propor, antepor, justapor. Derivados do verbo vir são 9. Derivados do verbo ter são 7. Derivados do verbo pôr são muitos, né? Porque todos os verbos terminados por OR, né? Se eu forçar a mente aqui, com certeza eu me lembro dos 9 derivados do verbo vir, dos 7 derivados do verbo ter, né? Mas não há necessidade. Todos os verbos derivados são o primitivo precedido, né, desse prefixo, certo?